prazer estar com todos vocês aqui, porque é uma troca, né? Nós estamos em um ambiente de crescimento, é uma troca enriquecedora estar com cada um de vocês. Então, agradeço essa oportunidade. Vou colocar a apresentação aqui. Para nós, mais um dia, falarmos sobre pensamento crítico. Que nada mais é que a nossa forma de pensar e criar realidades. Então, para tudo que a gente vai fazer na vida, a gente precisa ter essa consciência, né? Que a nossa forma de pensar influencia, né? Impacta significativamente a criação das nossas realidades. E uma coisa que eu quero trazer hoje aqui é justamente essa frase. Quando a gente melhora o pensamento crítico, a gente melhora as lentes com que nós vemos o mundo. E a partir desse momento, né, gradativamente, conforme a gente vai melhorando nossas lentes, nós vamos ampliando a nossa visão do mundo e do todo. E ao ampliar a nossa visão, né, a gente começa a adquirir novos estágios de consciência, porque a gente começa a enxergar coisas que antes a gente não enxergava. Então, a gente tem uma maior consciência do todo. Isso traz novas perspectivas e novos contextos, porque até então, de repente, a gente não estava enxergando algumas coisas, por não estarmos enxergando, a gente não estava considerando isso em nossas análises, interpretações, conclusões, né, em todo esse processo, né, que a gente está vendo aqui de pensamento crítico, e ao levar isso em consideração, né, novas oportunidades, novas visões, né, como está aí na tela, aparecem diante da gente. E aí sim a gente começa a rever muitas coisas, repensar muitas coisas, refletir sobre muitas coisas. E dentro desse contexto de perspectivas, uma coisa que acontece muito com a maioria das pessoas, lembrando que a maioria das pessoas dentro desse contexto de pensamento crítico, elas estão... O que domina as suas tomadas de decisões são baixos graus de pensamento crítico, né? Então, elas passam suas vidas inteiras como pensadores irreflexivos, e um efeito que acontece comumente nesse estágio de pensador irreflexivo é isso que vocês estão vendo na tela, né? Então, de todos os fatos que tem, né, as informações sobre esses fatos, os acontecimentos, está representado, né, por essa imagem mais clara. E as nossas programações, né, as nossas crenças, ideias preconcebidas, os vieses comportamentais, entre vários outros fatores, acabam bloqueando muito dessas informações, né? Como vocês estão vendo na imagem, naquele círculo, está deixando passar apenas um pedaço do todo. E isso, né, se transforma na nossa percepção. Então, muitas vezes, a percepção que a gente tem de algo, né, pode ser que essa percepção é apenas um fragmento, uma pequena parte do todo. E isso que a gente tem que se conscientizar, né? Então, o todo seria essa região que eu acabei de traçar o círculo, e a gente tem apenas um pedacinho ali, né, determinando as nossas opiniões, por exemplo, e a partir disso, desse fragmento, a gente pode, né, fazer nossas análises, nossas interpretações, tirar conclusões, né, dar significados e, a partir daí, escolher condutas, comportamentos, né? Então, quando eu falei anteriormente de melhorar nosso pensamento crítico, para ter ampliar nossa visão, ter uma maior consciência do todo e começar a enxergar coisas que a gente não estava enxergando antes, e a partir do momento que a gente enxerga, a gente começa a levar em consideração, né, e refazer essas análises, né, reavaliar todo esse processo, a gente começa a cada vez mais, como eu posso dizer, selecionar melhores condutas, ter melhores comportamentos, certo? Então, esse é um dos objetivos principais de desenvolver o nosso pensamento crítico. Então, lógico que cada pessoa pode ter, né, uma percepção diferente de acordo com o ângulo que tá observando, de acordo com naquele buraquinho ali,
cada um tem, né, o que deixa passar ou não, o que absorve ou não, o que leva a consideração ou não, pois as pessoas são diferentes, né? Cada indivíduo é único. Então, as pessoas podem ter diferentes percepções e desse grupo que eu estou mostrando aí na tela, essas diferentes percepções estão dentro, né, do contexto, né, que os fatos estão tratando, vamos dizer assim, ok? Mas muitas pessoas, né, têm crenças tão limitantes, estão tão enviesadas, têm tantos preconceitos que muitas vezes a percepção que eles têm é totalmente fora da realidade, fora do contexto. Então, né, a gente tem que ter esses conceitos, a gente tem que ter essa consciência para que não seja a gente a ser essas pessoas, né? Então, eu quero trazer isso à tona dentro desse conceito de percepção. E existe uma frase que eu ouvi recentemente, e compartilho aqui com vocês, que diz que a verdade é um espelho que caiu do céu e se partiu em 1000 pedaços. Cada pessoa pegou um pedaço e pensa que tem toda a verdade. Então, isso resume a imagem anterior. E eu gosto de, vamos dizer assim, complementar essa frase, né, desse grande filósofo, pensando num quebra-cabeça, né, onde um quebra-cabeça tem, né, todo um cenário, uma imagem definido, né, por esse quebra-cabeça, e cada pessoa tem um pedaço. Muitas vezes você, com um único fragmento, um único pedaço, você não tem noção do todo, né? Você precisa, né, estar com outras pessoas e se permitir, essa é a grande palavra, né? Permita-se. Lembra que na aula passada nós falamos sobre isso? Mas se permitir compreender a visão da outra pessoa. Porque você tem uma pecinha, a pessoa começa a falar algo que não tem nada a ver com o que você está vendo na sua pecinha, mas ela está com outro fragmento lá. E isso, né, pode unir e dar uma maior noção do todo, né? Então, junto com outras pessoas, lógico, a gente sempre tem que se preocupar com a qualidade, né? Aqui a gente está em um ambiente de crescimento, cada um compartilhando, né, fragmentos de conhecimento, a gente cria algo muito maior, né? E muitas vezes muito maior do que nós construiríamos sozinhos. Tanto que eu sou adepto daquela linha que diz, a gente não consegue criar nada grandioso sozinho, né? E sim junto a outras pessoas, né? Eu gosto daquela frase, juntos somos melhores e mais fortes. Por isso a importância de ambientes de crescimento. E trazendo para essa realidade do quebra-cabeça, eu gosto muito dessa imagem, que tem tudo a ver com pensamento crítico também, certo? Onde mostra, né, faz uma analogia, uma metáfora, vamos dizer assim, com uma mentalidade fixa, comparado a uma mentalidade de crescimento. Então, você vê que na mentalidade de crescimento tem uma diversidade bem maior e você não se limita, né? Você está aberto de tal forma, né, a se permitir crescer, né? Então, você tem um universo de oportunidades, possibilidades para explorar. Já numa mentalidade fixa, você já se limita. Automaticamente não existe diversidades, aí que as pessoas, né, criam suas bolhas, suas crenças limitantes, seus vieses, né? Então a gente tem que se permitir, como eu mencionei anteriormente, compreender o ponto de vista da outra pessoa, né? Então se permitir praticar a escuta ativa, que a gente tem escutado muito hoje em dia, né? Muitas pessoas trabalhando esse conceito da escuta ativa. Mas, dando continuidade, eu estou passando aqui alguns pontos, pessoal, para a gente alinhar. É como se a gente fosse calibrar nossas lentes hoje, né, para aproveitar o melhor conteúdo que eu vou começar a compartilhar de uma forma um pouco mais intensa, vamos dizer assim, né? Então, eu já adianto que agradeço a compreensão de todos vocês, caso ficar muito densa a aula, mas nós estamos aqui para, né, trocar essas informações e aproveitar o máximo possível. Eu gosto dessa imagem, primeiro que acaba não sendo uma imagem muito bonitinha, como muitas pessoas usam, que é justamente para trazer à tona esse sentimento um pouco mais visceral, sabe? Então já é uma primeira provocação, mas é para a gente discutir a questão de como a gente toma nossas decisões quando a gente leva em consideração razão e emoção. Muitas pessoas falam que são mais racionais, outras falam que são mais emocionais, e vira aquelas discussões
querendo, como eu posso dizer, onde um quer provar para o outro, muitas vezes, né, se existe algo certo ou algo errado, se existe uma regra ou não. Então, eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque como nós estamos dando continuidade à aula passada, nós começamos a falar de decisões, e nós vamos falar de decisões aqui, não tem como deixar de mencionar alguns pontos para fazer esse alinhamento, né, esse ajuste fino, como eu mencionei anteriormente, para a gente dar continuidade. Então, e aí? Né? Razão ou emoção? Se você pega até pouco tempo, eu não sei como está isso hoje, levando em consideração estudos científicos, mas a grande maioria das pessoas acham que são racionais. E, na verdade, é o oposto. Essa grande maioria que acha que é racional, elas tomam decisões muito mais pelo lado emocional. Né? Então, isso, às vezes, pegam as pessoas que acreditam, né, em algo e nem se permitem se questionar o porquê, entender o porquê, os mecanismos, e muitas pessoas já negam essa informação. Então, como nós estamos falando de pensamento crítico, vamos se permitir, né, para a gente trazer questionamentos, se questionar, porque o questionamento é uma prática ativa dentro do pensamento crítico, certo? E lógico, um questionamento de qualidade, um questionamento positivo, construtivo, fugiu a palavra, né, mais adequada aqui, mas acho que vocês já entenderam o contexto. E é claro, pessoal, que de uma forma geral, né, por mais que muitas pessoas possam discordar, nós somos muito mais emoção do que razão. Nossas decisões são tomadas muito mais pela emoção, pelo fator emocional, do que racional. Então, por mais que a gente ache, não, mas eu pensei um monte, considerei um monte de coisas, mas ao longo de todo esse processo, né, os sentimentos estavam conduzindo, né, os diferentes processos emocionais estavam conduzindo à tomada de decisão. Então, isso que eu quero, né, trazer à tona aqui. A gente falou do processo pensamento crítico de uma forma bem resumida, que eu falei, poxa, consiste em analisar, interpretar, tirar conclusões. Uma vez essas conclusões tiradas, você vai dar significados a essas conclusões e a partir desses significados, né, a gente vai ver as possíveis condutas, é isso que vai determinar nossos comportamentos. Mas ao longo de todo esse processo, pessoal, os sentimentos estão ali presentes. Né? Então, tantos significados que a gente dá a algo pode despertar sentimentos na gente e vice-versa. De repente, a gente pode estar em algum processo emocional, sentindo algo, e por estar sentindo esse algo, a gente vai dar um significado. Que se a gente, né, não estivesse sentindo, o significado seria outro, nesse ponto que eu quero, né, discutir aqui. Então, trazer isso à tona, que isso acontece também ao longo de todo esse processo de pensamento crítico, e a gente estar consciente de que isso acontece e levar em consideração, né, nas nossas variáveis ali, é muito importante, tá? E isso vai facilitar essa relação entre razão e emoção. Então, significados geram sentimentos, da mesma forma que sentimentos geram significados, ok? Mas, dando continuidade, qualquer dúvida vão anotando aí, a gente vai poder conversar bastante ao final. E, como eu mencionei anteriormente, cada indivíduo é único, cada um tem o seu jeito de ser, agir, pensar, cada um tem o seu ponto de equilíbrio. Eu gosto muito dessa imagem porque mostra, de uma forma bem resumida, como que todo esse processo acontece. Né? Então, já respondendo algo que eu mencionei anteriormente, que muitas pessoas questionam, não tem o ponto certo, o ponto errado, né? Não tem a regra que tem que ser assim ou assado. Não, cada um tem o seu processo e precisa conhecer o seu processo. Então, ao melhorar o nosso pensamento crítico, a gente está melhorando também não só a forma como a gente vê o mundo, mas a forma como a gente se vê. Por isso, né, trazendo esse slide, que eu gosto de colocar isso quando eu quero fazer algumas reflexões, dentro desse contexto de neuroplasticidade, né, nós vamos construindo
padrões. Cada um tem os seus padrões para tomada de decisões, por exemplo, como nós vamos falar de decisões aqui. Então, cada um tem os seus condicionamentos, suas programações, né, seus comportamentos, sejam esses comportamentos hábitos ou vícios, mas enfim, né, quando eu mencionei, cada um tem o seu jeito de ser, agir e pensar, né, isso faz parte da nossa essência. Só que essa essência, a qualquer momento a gente pode tomar a decisão, né, de fazer recondicionamentos, reprogramações, né, avaliar os nossos comportamentos, de repente adquirir novos hábitos, perder vícios e assim por diante, certo? E o ponto-chave que eu quero trabalhar aqui com esse slide é que quando a gente está num grau de pensamento, de pensador irreflexivo, lembra que eu falei sobre os automatismos maléficos, os ciclos viciosos, ritmo hipnótico? Então, a gente reage mais do que realmente faz uma escolha, é dentro desse contexto. Tá? Então, muitas vezes, como eu estava falando de significado e sentimento, muitas vezes, dependendo do nosso estado emocional, a gente está reagindo de uma forma, né, e por estar de repente, num processo emocional mais crônico, vamos dizer assim, certo? Você acaba enraizando aquilo, você acaba criando, né, um caminho neural, isso que eu estou falando de neuroplasticidade aqui, um caminho neural, e mesmo você não estando sentindo mais aquilo que você estava sentindo, que determinou determinados comportamentos, determinados padrões, você continua, né, tendo esse mesmo tipo de resposta, esse mesmo tipo de reação. Eu gosto de citar o exemplo quando você tem um gramado e as pessoas sempre passam no mesmo lugar. A grama começa a morrer e forma aquele caminho, né? Então, isso que eu estou chamando de caminho neural. Então, para vários tipos de atividades, né, a gente faz esses caminhos. E para ir para um outro caminho é muito difícil, porque nós já estamos condicionados. E o nosso cérebro, ele não gosta de gastar energia à toa, vamos dizer assim. Esse é o grande perigo dos padrões, né? E desses comportamentos automáticos e maléficos, que o cérebro sempre vai nos conduzir para aquele caminho. Então, lembra que eu falei de limiar de esforço? Ele vai ter que ter um esforço a mais para deixar aquele caminho e fazer novos caminhos, certo? Mas, enfim, eu falei tudo isso porque eu queria chegar nesse ponto. Como cada um tem o seu jeito de ser, agir e pensar, dentro do processo de pensamento crítico, nós temos que nos conhecer, trabalhar essa questão, né, do autoconhecimento, né, como Sócrates tanto diz. Né? Isso é muito importante, porque se nós não nos conhecermos e termos apenas referências externas, né, do exterior, a gente acaba travando nesse processo de melhorar no nosso pensamento crítico. Então, trouxe esses contextos até aqui justamente para fazer, né, essa calibração, esse ajuste, né, entrar em sintonia com várias coisas que impactam as nossas tomadas de decisões, os nossos padrões para tomadas de decisões. Então, só estou trazendo à tona alguns pontos, tá? E uma das coisas principais, pessoal, uma analogia que eu gosto de fazer é justamente essa imagem, as 5 fases do luto. Então, nós estamos falando de pensamento crítico, e muitas vezes tudo que vai chegando até a gente, como nós temos esses padrões enraizados, se a gente não prestar atenção, se a gente não se policiar, se a gente, né, por isso que eu gosto daquela frase, orai e vigiai, né, se a gente não estiver atento ali, focados, tudo que vem diferente do que a gente está acostumado, a primeira reação do ser humano, é uma tendência a isso, certo? É negar. Negar aquilo que não conhece, negar aquilo que não é familiar, que não está de acordo com os seus padrões. Né? E aí você já deixa de aprender várias coisas novas, né? Você já deixa você já perde qualquer chance que você tem de melhorar o que quer que seja, né? Qualquer chance de mudança, que você já está bloqueando, criando barreiras. E aí tem vários outros processos, porque no meio de tudo isso, né, lógico, a negação, por isso que eu falo muito, poxa, as pessoas ignoram o óbvio, é um processo de negação. Tantas coisas óbvias e transformadoras que as pessoas negam, né, e aí entram vários tipos de argumentos que não tem muitos fundamentos. Então fica nesse processo.
né, e despertam vários outros tipos de sentimentos que vai impactar negativamente, né, nos significados e em todo o processo que a gente está aprendendo aqui. Então, aonde que vem realmente o virar de chave? Na aceitação. Por isso que eu gosto de usar muito a palavra permita-se, principalmente se permitir para ocorrer essa aceitação, porque é só após a aceitação que ocorre a verdadeira mudança, alguma melhoria, certo? Então, eu gosto de fazer essas analogias. Então, a aceitação é que faz com que tudo comece a acontecer, lógico, de forma diferente daquilo que, né, estava até então. E eu terminei a aula passada com esse slide, né, que estar bem é uma consequência das escolhas que a gente faz todos os dias de nossas vidas. Eu falei na aula passada sobre microdecisões, né, as nossas microdecisões diárias. E cada um desses pontos, eles interferem nessas microdecisões. Então, eu joguei aqui uma avalanche de informações, né, de coisas que podem acontecer no nosso dia a dia com cada um de nós, que pode impactar as nossas tomadas de decisões, certo? Então, agora vamos alinhar algumas coisas. Vocês já sabem, né, que para mudar qualquer área da nossa vida, né, a gente tem que trabalhar os significados, né, dar significados. Ao dar significados, a gente fortalece conexões, e ao se conectar de verdade é que vem as nossas atitudes diferenciadas para que alguma mudança possa acontecer. Tanto que essas são as 3 palavras-chave que eu trabalhei até então, né? Cada uma dessas palavras abrem portas para um universo de novas possibilidades, certo? Por isso que eu gosto de sempre enfatizá-las. E quando a gente fala de decisão, eu mencionei na aula passada, nós temos que ter clareza, né? Porque decisão é um processo, né? Uma das definições que eu utilizei é um processo de redução de incertezas. Por que redução de incertezas? Porque as incertezas, né? Quanto mais incertezas a gente vai acumulando, mais indeciso a gente fica, né? Então, e indecisão nos paralisa, nos trava. Lembra que eu falei na aula passada? Por isso a importância da clareza. Então, fora essa questão anterior, né, quanto mais indecisão, né, muitos escolhem, por estar indeciso, aquilo que já conhecem, aquilo que é familiar, né, escolhe o de sempre, mais do mesmo. Lembra que eu falei que o cérebro não gosta de gastar muita energia? Então, poxa, a gente estar indeciso tem um gasto energético, né? Aí ocorre essa tendência de ficar da forma que você está. Aí que entra o conformismo, né, entre vários outros pontos. Então, nós temos que ter clareza para reduzir as incertezas. Então, nós temos que ter consciência e começar a identificar o que dificulta a redução das incertezas e o que dificulta, né, perdão, né, saiu um errinho ali, mas é o que dificulta a redução ou aumenta, né, o número de incertezas, certo? Então, recapitulando, nós temos que começar a colocar no nosso processo de tomada de decisões, lembrando, né, que isso são práticas até o momento que isso se torna automático, tá, pessoal? Então, quando a gente fala de pensamento crítico, é como se fosse uma reprogramação para a gente começar a fazer tudo isso que nós estamos, né, compartilhando aqui nessas aulas de forma automática, ok? Então, nós estamos fazendo esses ajustes em todo esse processo que cada um, né, atualmente faz para que a gente faça cada vez melhor. Mas voltando, né, reduzir incertezas, gente. 2 formas de reduzir incertezas. Primeiro, identificar, né, o que dificulta a redução ou identificar o que está aumentando o número de incertezas, certo? Então, espero não ter confundido muito, né, com o errinho aqui que eu coloquei no slide. Mas, enfim, então vamos refletir um pouquinho. Nosso cérebro não gosta de incertezas. Primeiro porque ele não gosta de ficar gastando energia. E quanto mais incerteza a gente tem, né, mais indecisão é gerada, vem vários sentimentos negativos. Então, a gente tem, né, sentimentos de estresse, de angústia, de frustração, né, de ansiedade, de medo. Então, vários processos emocionais são desencadeados,
quando a gente está indeciso, quando está perante a várias incertezas e, poxa, tem que tomar uma decisão. Por isso que, né, o padrão, quando a pessoa não trabalhou muito o seu pensamento crítico, é ir no que é familiar. Então, eu até mencionei, né, na aula passada, poxa, as pessoas acabam se acostumando com as dores que elas já conhecem. Então, até citei aquela frase, né, que uma das coisas que mais matam sonhos é a indecisão. Né? Então, pelo incerto, pelo desconhecido e o medo do desconhecido, as pessoas continuam como elas já estão, porque aquilo elas já conhecem. Então, aquela dor ela já conhece, aquela frustração ela já conhece, aquela ansiedade ela já conhece. Então, esses padrões que nós temos que quebrar. É isso que eu quero trazer aqui nesse primeiro momento. E existe, né, o psicólogo Barry Schwartz, ele trabalha esse contexto que diz paradoxo da escolha. Então, a gente vai trabalhar um contexto aqui quando nós temos falta de opção versus excesso de opção. Então, tanto a falta de opção quanto o excesso de opção geram todos esses processos emocionais que eu mencionei anteriormente, negativos. Tá? Então, cada um tem os seus números, as suas relações, o seu ponto de equilíbrio, tá? Cada indivíduo. Mas, quando a gente tem falta de opção, a gente tem que fazer escolha porque não tem opção, a gente também se sente frustrado, entre outros sentimentos, né, negativos. E quando tem excesso também, pessoal, tem vários estudos científicos que mostram isso. Né? Então, o excesso de opções, você vai ter que gastar energia. Lembra que eu falei que o cérebro não gosta de gastar energia? Então, é tanta opção que daí você começa a se estressar, né, e entrar em todos esses processos emocionais que eu já descrevi anteriormente. Né? E isso não é positivo. Então, isso que eu queria trazer também. E não vou me aprofundar, pessoal, só estou trazendo algumas realidades que acontecem conosco no dia a dia, mas tem um processo também, né, chamado de maximização decisional, né, que no meio de todo esse monte de opções, a gente fica gastando muita energia e despertando todos esses processos emocionais negativos, querendo sempre o que é o melhor de todos, o ideal. Né? Então, e isso, né, traz consequências negativas para esse processo de decisão. Então, a gente não pode fazer isso de forma aleatória. Né? Então, seja pouca quantidade de opções, ou seja, muita quantidade de opções, nós temos que ter critérios, certo? Porque se deixar aleatoriamente, a gente cai nas nossas armadilhas mentais, nos nossos processos automáticos e, né, as coisas não vão sair da forma que a gente gostaria, porque a gente vai mais reagir do que realmente exercer o nosso poder de escolha, exercer o nosso livre-arbítrio com consciência. Né? A gente acaba deixando o nosso inconsciente nos regir, ok? Então, vamos lá. Por isso que eu trouxe na aula passada alguns pontos que ajudam a gente, né, a eliminar incertezas, né, que ajudam a gente nesses processos de tomar decisões, como aprender a falar não. Também a questão de mensurar o progresso, então sentir e ressignificar aquilo que você está fazendo, ok? E também, né, algumas definições, né, de dar significados do que é chato, do que é difícil. Então, quem acompanhou as aulas vai ficar um pouco mais claro. E eu até falei um exemplo meu, pessoal, que eu falei da questão do meu hábito, que na verdade é vício, né, porque é algo que é negativo. Né? Então, por mais que é um hábito, se está trazendo consequências negativas, considere vício. Né? Em vez de questionar e negar que não é um vício, trabalhe a aceitação, se permita entender que aquilo está fazendo mal, considere, trate como vício, dê este significado, que isso vai facilitar suas mudanças de comportamento, ok? Mas quando eu falei, eu tive uma criação que praticamente eu fui educado a comer lanche todos os dias à noite, certo? Então, como que eu mudei, né, esse comportamento de mais de 30 anos, né, instalado, enraizado em mim? A primeira coisa foi dar novos significados. Então, por mais consciência que eu tinha, né, que aquilo fazia mal, né, eu não tinha a atitude necessária para mudar aquilo. Então, por isso que eu falo que conhecimento não é tudo. Né? Então, conhecimento sem sensatez não vira sabedoria.
né? Vira apenas uma informação ali que não está servindo para muita coisa, né? Então, eu dei novos significados e comecei a colocar o meu foco, né, em alguns pontos para que eu pudesse controlar melhor o meu comportamento. Porque só tem duas coisas que a gente tem controle, né? Sobre o nosso foco, onde a gente coloca o nosso foco, e o nosso comportamento. Então, tem várias emoções que são despertadas, a gente não tem controle, né, sobre emoções, a gente, né, pode melhorar o controle de como lidar com as emoções, porque as emoções centrais, vamos dizer assim, é um processo biológico. A neurociência explica isso, a bioquímica, a fisiologia, várias disciplinas da área da saúde, né? Então, despertou uma reação de vários, né, neurotransmissores que vão, né, promover várias reações biológicas, certo? E, lógico, você pode, né, aprender a lidar melhor com isso, a identificar, né, enfim, mas aí já é um outro assunto. Mas o que eu quero dizer é, nesse exemplo que eu estou dando, eu comecei a buscar por significados. Então, eu comecei a, dentro dessa questão do orar e vigiar, né, me policiar e identificar ali pontos que me incomodavam. Porque é fácil, né, a gente só pensar no lado prazeroso das coisas. Poxa, o lado do prazeroso de comer um lanche, eu falei que eu adoro, né, lanche com maionese e tudo mais, então eu batia pesado, pessoal, né? Até hoje me permito, em vez em quando, comer aquele lanchinho, né? Enfim, cada um tem os seus gostos, suas preferências. Mas o que eu quero dizer é que era extremamente prazeroso. Só que eu comecei a buscar pontos que poderiam me incomodar. E uma coisa que me incomodava é, depois de comer, vinha aquela sensação, né, de você, poxa, tá cheio, comi demais, né? Poxa, não devia ter feito isso. Então eu coloquei meu foco nessa sensação, nesse sentimento após o comportamento ter sido realizado, né? Lembrando que esse comportamento é o comportamento que eu queria mudar. Então, colocando, né, foco naquilo, deu um significado, né, para aquilo, deixando o lado prazeroso de lado e pensando no lado negativo, que é o do vício, certo? Então, toda vez que dá vontade, né, de comer um lanche, independente do motivo, né, por mais que, né, eu sei que daria prazer momentâneo, aquele prazer imediato, eu focava no como eu iria me sentir depois. Então, como eu iria me sentir depois, por isso que eu falei no início da aula, poxa, os sentimentos trazem novos significados também. Então, foi o sentimento que eu dei, né, pós o comportamento, que me fez ressignificar, né, aquele comportamento que eu tinha. E lembro que depois eu falei, voltando aqui um pouquinho, né, o primeiro passo que eu fiz foi exatamente esse que eu compartilhei com vocês. Aprender a falar não. Então, aprendi a falar não, mas porque eu dei um significado, dentro daquele processo, né, de praticamente quase tudo começa com significado. Se você não dá um significado real, verdadeiro, que faça sentido para você, né, dificilmente você vai conseguir mudar alguma coisa e uma mudança sustentável, vamos dizer assim, né, que vai permanecer ao longo do tempo, ok? Então, eu aprendi a falar não para aquele prazer imediato, porque o meu foco estava no pós-comportamento, que eu ressignifiquei por causa da forma como eu me sentia. E aí o segundo ponto que eu falei aqui é mensurar o progresso. E eu coloquei entre parênteses sentir e ressignificar. Então, o meu pós, quando eu não comia lanche, eu me sentia bem. Aí eu colocava o meu foco no, poxa, olha como eu me sinto bem, não estou mais me sentindo mal. Então, fazendo isso, você está reeducando a sua mente, né? Você está quebrando vários padrões enraizados, certo? E mostrando para a sua mente, a mente controla o corpo, né? O corpo não vive sem a mente. Então, o que eu estava mostrando para minha mente, o que, olha, meu corpo fica bem melhor, né, do que, né, comer o lanche. Então, quando eu não como, fico bem melhor, uma sensação de bem-estar quando eu não como lanche. Fora isso, né, qual um outro significado que eu dei? Né, de conquista. Por isso que eu falo, poxa, por menor que possa parecer, qualquer atitude que você tenha ao longo do seu dia, então voltando naquele ponto de microdecisões, né, são essas pequenas atitudes que vão trazer mudanças muito maiores. Às vezes a gente fica preso na ideia de que tem que fazer uma coisa, nossa, radical, mudança radical.
Não, muito pelo contrário. Tá? E isso é provado cientificamente. Mas, enfim, voltando, né, ao meu processo no lanche, que vocês podem estender para várias outras áreas, para várias outras, né, tipos de comportamento que, de repente, vocês queiram mudar, certo? Então, falando de uma forma mais prática aqui a aula de hoje. Então, sentimento de conquista. Então, fora eu me sentir bem, né, eu me sentia, poxa, vitorioso, porque eu falei, cara, hoje eu consegui falar não. Falei, não estou bem, né? Então, fora o sentimento de bem-estar, né, da questão fisiológica, né, poxa, dormia melhor, né, toda essa questão mesmo do lado da saúde, tinha a questão da conquista. Então, eu me sentia bem por, né, ter dito não. Então, dentro desse processo que vocês estão vendo ali, né, na tela de fundo, sabe esse alvozinho? Era um alvozinho que eu, cara, né, que eu dei um tique ali e falei, cara, né, hoje eu ganhei. Igual o JJ fala, né? Pô, se você perde para batata frita, você vai ganhar o quê, né? Então, eu me sentia vitorioso. Então, eu estou mostrando, né, para minha mente que aquilo é bom, não só para a saúde, mas, né, outros tipos de sentimentos proporcionados por você conseguir algo. Então, ao longo do dia, tem uma frase que eu gosto muito que diz que não deixe que a pressa do dia a dia te impeça de ver os detalhes. Né? Então, eu digo dentro desse mesmo contexto que não impeça de ver suas pequenas conquistas ao longo do dia. A gente tem essa mania de achar que tem que ser coisas grandiosas, tem uma outra mania também que é de ver só, poxa, pontos negativos, né? Esses dias eu vi uma prática onde a pessoa, né, colocava 2 copos e falava, olha, né, as coisas positivas e negativas do seu dia. Né, as coisas que você reclama, as coisas que você elogia, vai colocando um feijãozinho. Depois, no final do dia, vê qual copo está mais cheio. Né? Então, são práticas que, às vezes, se a gente não faz essas práticas, a gente não identifica. Por isso que a gente tem que rastrear esses tipos de comportamento. Né? Mas o que eu quero dizer é, valorize cada passo do processo. Então, eu estou dando um simples exemplo aqui de um hábito alimentar que eu tinha, que hoje, nossa, nem se compara. Né? Hoje eu perdi aquele vício, né, e me orgulho disso, né, entre vários outros processos, por causa, né, desse significado que fui dando dia após dia após dia, né, comemorando, né, dando esse significado de vitória, certo? E aí, né, dentro desse contexto do que é chato, do que é difícil, dentro daquele contexto, poxa, cada um escolhe sua dor, né? Então, poxa, para mim era mais legal dormir bem ou dormir mal por causa que eu tinha comido lanche ou deixado de comer o lanche. Né? Então, o que é mais fácil, o que é mais difícil? É mais fácil comer o lanche? Beleza, mas e depois? Poxa, era mais difícil, não dormia bem. Fora várias outras coisas, tá, pessoal? Só estou falando essa questão de dormir, né? Mas tem outras consequências também, a má alimentação. Né? Então, a gente pode, e cada um, como cada pessoa tem seu jeito de ser, agir, ser, poxa, né? Às vezes a pessoa vai focar mais na parte estética. Poxa, pensar na parte estética, pô, é uma conquista, porque é uma coisa a menos, né? Poxa, estou me reeducando, né? E se pensa na saúde, né, somado à estética, porque se for só estética, pessoal, às vezes não é forte o suficiente, né? Eu gosto que o Pedro Calabrese, quando entra nesse assunto de saúde, ele fala muito, poxa, fazer exercício físico, se alimentar de forma mais saudável, não faço só para emagrecer, por exemplo, pensando na estética, né? Dando esse exemplo. Né? Só para ter um corpo mais bonito para o verão, né? Igual essa época, um monte de gente, porque né, férias, é verão e tal. Né? Não faça só por isso, faça porque, cara, você quer estar bem. Né? Lembra da frase anteriormente que eu falei? Né? Tipo, poxa, estar bem são decisões diárias. Né? Então, faça porque você quer estar bem. Tudo isso vai ser consequência. Né? E você dando esse significado, o que acontece? Poxa, você vai achar mais prazeroso atividades que antes, de repente, você não achava. Né? Então, você muda ali, né, onde você estava colocando a sua definição de prazer. Né? Então, lógico que cada um tem os seus processos, tá, pessoal? Só dei um exemplo aqui. Mas, dando continuidade, a gente tem que ter critérios. Então, quais critérios você está usando para tomar decisões? Né? Por que você faz ou deixa de fazer algo? Essa é uma pergunta muito importante, porque às vezes a gente está no automático, como eu sempre costumo mencionar nas aulas aqui. Né? E vários automáticos, né? E automático, poxa, a gente não está fazendo com consciência, né? Vários automáticos são maléficos, né? Envolvem ciclos viciosos.
E às vezes a gente está em ciclos viciosos com algumas coisas e aquela forma de conduta, né, está tão enraizada na nossa mente que se expande para outras áreas. Então, naquela área, não tem problema determinado padrão de comportamento na área X, mas na área Z e Y, que você está querendo mudar, querendo melhorar, né, você não está conseguindo por quê? Por causa daquele outro padrão de comportamento lá que é tão forte que está, né, se expandindo para demais áreas. Lembra que eu falei na aula passada aquela questão do ímã, né? Então, às vezes tem comportamento como um ímã, tipo, né, atrai, né? Tipo, em outras áreas você vai começar a ter os mesmos padrões de comportamento, certo? E aí, nesse processo de tomada de decisões, pessoal, como eu mencionei anteriormente, não pode ser aleatório. A gente tem que determinar critérios. Quanto mais critérios a gente tem, cara, a gente vai muito além em qualquer área que a gente queira considerar, certo? Então, por exemplo, vamos fazer algumas perguntas. Hoje está bem prático aqui para a gente anotar e começar a aplicar no nosso dia a dia. Então, no nosso trabalho, né, a gente trabalha, desenvolve alguma atividade por obrigação ou por escolha. Obrigação aqui, pessoal, é naquele contexto de, poxa, eu não tenho outra opção. Então, sabe a escassez de opção que eu mencionei anteriormente? É essa situação. Como eu não tenho outra opção, eu sou obrigado a fazer isso, certo? Então, o trabalho, né, a atividade que eu desenvolvo, estou fazendo por obrigação ou por escolha? E a questão da escolha é porque você tem opções ali, certo? Então, você conscientemente está exercendo seu livre-arbítrio, está escolhendo aquilo, né, em vez de outras coisas, certo? É dentro desse contexto que eu estou utilizando a palavra obrigação de um lado e escolha de outro, ok? E isso faz toda a diferença do mundo. Segundo ponto, você se priva de algo por obrigação ou por escolha. Então, poxa, eu dei o exemplo pessoal meu da questão do lanche. Eu estava me privando, né, de comer o lanche por obrigação ou por escolha? E aí, depois de tudo que eu falei, o que vocês acham? Por obrigação ou por escolha? Lógico que tem gradientes, né, de processos de tomadas de decisões, pessoal. Mas enquanto é obrigação, né, por falta de opção? Não, para mim não foi por falta de opção. Poderia, né, optar comer qualquer outra coisa e até não comer nada, entendeu? Então, foi por obrigação, né? Ou foi por escolha? Então, tragam para a realidade de vocês como você se priva de algo, é por obrigação ou você está escolhendo aquilo, né? Então, quando a gente fala de limiar de esforço, por obrigação sempre vai exigir de você um gasto de energia muito maior do que quando é por escolha. E o que diferencia um de outro? Todo esse processo que a gente está aprendendo aqui. Poxa, o significado que a gente dá, né? Todo aquele processo de análise, interpretação, conclusões, mas eu foco na palavra-chave, significado, né? Porque o significado, poxa, faz você se conectar com alguma coisa que realmente faz sentido para você, e a hora que faz sentido para você, você começa a escolher aquilo, né? Legitimamente, e não mais só fazer por obrigação. Então, no início, quando eu comecei a me privar de comer lanche, né, até era, poxa, por obrigação, né, mas quando eu ressignifiquei e comecei a sentir, né, a parte boa do não comer o lanche, colocar meu foco ali, como eu mencionei, aquilo começou a ser uma escolha minha. Então, às vezes, até vinha vontade de comer lanche, eu falei, nossa, não vou comer não. Então, né, era escolha mesmo, porque eu estava escolhendo o melhor para mim. Então, aquela sensação de prazer que era comer lanche e tal, que eu tinha, forte da forma como era, tinha se perdido. Que eu tinha criado novas conexões, fortalecido conexões com outras coisas que me deixavam bem, né? Não só aquela sensação de imediato, ok? Então, dando outro exemplo, né? Se priva. Poxa, eu me privo de ir em determinado restaurante, né? Porque por obrigação ou por escolha? Poxa, eu gostaria de comer tal restaurante, mas não posso, né? No momento não é uma opção para mim por motivo X, Y, Z. Mas se eu pudesse, eu iria, né? Poxa, eu estou com vontade, iria me fazer bem, queria tal, mas muitas vezes, né, a gente não pode fazer algo por causa de vários motivos. Então, isso que a gente tem que começar, né, a enxergar melhor nas nossas tomadas de decisões.
E compromisso, você assume compromisso por obrigação ou por escolha? Dentro do mesmo contexto. Você não tem opção ou tem opções e está escolhendo justamente aquilo que faz mais sentido para você. Então, essa relação entre obrigação e escolha é muito importante, porque tem a ver com significados, tem a ver, né, com conexão, né, com aquilo que a gente, né, quer para a gente verdadeiramente ou não, né? Tem a ver com aquilo que a gente se conecta, né? E tem a ver com a nossa atitude, no final das contas, que são as 3 palavras-chave que nós já trabalhamos, certo? Então, resumindo, você faz algo ou deixa de fazer algo por obrigação ou por escolha? Então, aqui já traz vários insights, né, para o nosso dia a dia. A gente saber o que nós estamos fazendo por obrigação e por escolha e o porquê nós estamos fazendo por obrigação e por escolha, ter consciência disso, porque muitas vezes a gente não tem consciência, está de forma aleatória, né, como eu mencionei anteriormente, não pode ser de forma aleatória, ok? Então, de repente, eu estou ali, poxa, eu sei que eu tenho que fazer essas coisas por obrigação. Existe um motivo, estou fazendo por obrigação, né, mas eu dei um significado para aquilo, né, e que vai me fazer bem, que vai ser por algo bom, né, pensando em resultados, né, a gente também tem que ser adulto, né? A gente não vai só fazer o que a gente quer. Então, tudo tem os 2 lados, mas entender, né, o motivo das suas escolhas, como elas estão sendo feitas dentro desse aspecto, né, já acaba com vários processos de indecisão, de incertezas. Então, ajuda nas nossas tomadas de decisões. Lógico, como eu falei para vocês, a gente tem que parar, gastar energia para pensar, refletir, reavaliar, é uma reprogramação, mas a partir do momento que a gente faz esse trabalho, passa por esse processo, depois fica automático. Então, a gente faz as coisas com mais leveza, as coisas fluem bem melhor, né? A gente tira vários pesos só de definir isso, pessoal. A importância é definir, não é? A questão que a gente faz por obrigação, por escolha, para a gente ter consciência disso e aceitar que é assim, nesse momento, e ok. Né? Porque a gente está recalibrando, vamos dizer assim, todo o processo emocional, né, ao fazer essas avaliações. E muitas vezes, como eu estou sendo redundante, repetitivo, pessoal, mas, né, é muito importante isso aqui. Né? Às vezes as pessoas não dão o devido valor, né, a você definir, né, o porquê você está fazendo está fazendo cada escolha, cada processo, tomada de decisão, né, e isso influencia o comportamento. Ok? Mas, voltando a falar de critérios, é importante a gente ter critérios nesse processo de tomada de decisões. Então, já falamos anteriormente sobre vários pontos, né? Agora vamos falar de algo novo, ok? Falar de princípios e valores. Então, a gente tem que definir princípios e valores para as nossas escolhas, né? Porque isso facilita absurdamente o processo de tomada de decisões. Então, você estabelece os seus princípios para aquilo que você deseja, né, de acordo com seus valores, e qualquer coisa que ferir os seus princípios e valores, né, você não vai fazer. Certo? Ou você vai fazer porque, caso você deixe de fazer, vai ferir seus princípios e valores. Então, às vezes a gente conversa com as pessoas não têm princípios e valores bem definidos. Então, eu estou falando aqui vários pontos que trazem clareza, mais clareza, para que a gente tome melhores decisões. Tá? Princípios e valores também é. Então, e quando a gente fere nossos princípios e valores, nós estamos sendo insensatos. Aí eu trago, né, resgato aquele contexto que nós já falamos sobre, né, sensatez, insensatez. Então, tem que ter critérios, né, bem definidos. E quando aquilo está claro, você tem clareza daquilo, fica fácil. Tipo, ó, eu não tenho que discutir, né? Isso aqui vai fazer mal para tal coisa, então corto fora. Aí entra a questão, né, o nosso lado adulto, para nós buscarmos cada vez mais sensatez. Em outras palavras, pessoal, nós temos que ser fiel à metodologia. Então, quando a gente coloca nossos critérios, né, estabelece nossos princípios e valores, nós temos que ser fiel àquilo que a gente estabeleceu. Né? Porque se eu, né, falhar com alguma daquelas coisas que eu coloquei para mim, como meus princípios e valores,
estou sendo insensato, estou ferindo meus princípios e valores, estou ferindo minha metodologia. Então, isso é muito importante. E tem, inclusive, um livro que fala muito disso. Eu vi o pessoal trabalhando muito em podcast. Eu tenho aqui o livro do Rei Dalio, né? Fala de princípios, é mais para o lado de investimento, mas ele traz coisas ali que ajudam absurdamente a vida como um todo. Aquele livro mais basiquinho, que eu já vi várias pessoas, vários de vocês comentando também, que é Os 4 Compromissos. Então, várias literaturas trabalham essa questão, né, de você definir seus princípios e valores, porque uma vez os seus princípios e valores definidos, o processo de decisão, de tomada de decisão, vai fluir de uma forma muito mais eficiente, vamos dizer assim, com mais qualidade. Lógico, né, se nós tivermos princípios e valores de qualidade, certo? Mas a grande mensagem aqui é: seja fiel à metodologia. E eu não vou me estender, pessoal, que já são 9 horas, já deu 1 hora, né? A gente pode deixar isso aqui para a aula final, que é a última aula semana que vem, né? Mas nesse processo de decisão, a gente pode aprender também a fazer projeções dos possíveis cenários, tá? Então, vou deixar isso, como é um pouco mais extenso também, a gente finaliza na próxima aula, e a gente só consegue fazer essa projeção de possíveis cenários, pessoal, de forma eficiente, com qualidade, se a gente trabalhar também os aspectos, né, que foram compartilhados anteriormente. A gente ter essas noções que foram compartilhadas anteriormente para a gente, né, fazer essa projeção de possíveis cenários, ok? E essa projeção é justamente para ajudar na nossa tomada de decisões, os caminhos que a gente tem disponíveis para escolher, né? Então, as nossas opções de caminhos para percorrer, né? O que percorrer um ou outro vai implicar ou não, e assim por diante, tá? Mas o que eu queria compartilhar com vocês hoje era isso. Foi um pouco mais denso, né, como eu mencionei no início, porque é um monte de informação, né, meio picada, que a gente tem que reunir tudo ali para escolher critérios, né, para nossas tomadas de decisões que faça sentido para cada um. Às vezes os critérios que eu utilizo para mim pode não fazer sentido para outra pessoa, né, ou outras pessoas, e vice-versa. Né? Por isso a importância daquelas 3 palavras-chave: significado, que faz sentido para você estabelecer fortes conexões com o que quer que seja, para aí sim, né, ter as atitudes em busca daquilo que cada um tanto deseja, para as melhorias, para as mudanças, conquistas, realizações e tudo mais.